Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a esta apresentação da Escola de Profecia nesta quinta-feira. A graça e a paz de Cristo habite ricamente no nosso coração. Estamos aqui para estudar a Palavra de Deus, dando continuidade com o nosso estudo sobre o livro de Daniel. Este vai ser o terceiro estudo, mas bem antes disto eu quero compartilhar com os irmãos alguns dados recentes que a mim estão chamando muita atenção. Queridos, o mundo está sendo fustigado por desastres naturais. Compartilhei um pouquinho com vocês ontem. E agora a América, a Califórnia está sendo invadida. Está pegando fogo, na verdade. E não só a Califórnia, em várias outras partes do mundo. E o que tem se dito no mundo científico sobre esta questão? E aonde isto nos levará? Falaremos disto a seguir. Veja, irmãos. Quase 30.000 pessoas foram evacuadas enquanto incêndios florestais devastadores assolam o norte da Califórnia. As florestas estão queimando, os campos estão queimando, as fazendas estão queimando, as casas estão queimando, levando quase 30.000 pessoas fora de suas casas. Queridos, incêndios florestais extremos dobraram em apenas 20 anos. É o mais novo relatório científico, que os desastres naturais estão se tornando mais frequentes. Veja, irmãos, ao assistir às notícias, certamente parece que incêndios florestais extremos catastróficos estão acontecendo com mais frequência. E, infelizmente, esse sentimento agora foi confirmado como correto. Sim, é verdade. Você não está imaginando. Incêndios florestais extremos são agora mais comuns, mais frequentes, mais desastrosos. E isto é triste. E nós precisamos orar pelos nossos irmãos na Califórnia e em outras partes do mundo que estão sendo afetados por isto. Mas, irmãos, lembram do artigo que foi publicado por uma universidade de renome, já há alguns anos? Um grande doutor desta universidade de Melbourne, um doutor da Escola de Ciências da Terra. E neste artigo, irmãos, ele resume tudo. Qual é a interpretação óbvia que ele dá para estas catástrofes, principalmente os incêndios? Vejam, irmãos, isto foi apresentado em uma grande universidade. Até o fogo descansa no domingo. Até o fogo descansa no domingo. Eu imagino os grandes defensores do movimento dominical realmente comovidos com esta descoberta ou com este relatório. Encontraram um forte apoio aqui. E é dito no relatório que, globalmente, os dados mostram que grandes incêndios atingem um pico no meio da semana, com um mínimo no domingo. Na terça-feira vai subindo, quarta vai subindo, quinta vai subindo, sexta e vai decrescendo. E atinge um mínimo no domingo, meus irmãos. Estão vendo o que está acontecendo aqui? Vejam. É uma forte indicação de que há um ciclo semanal global de incêndios, fortemente influenciado pela semana de trabalho e, inversamente, pelos dias de descanso. Em outras palavras, queridos irmãos, os dias de descanso influenciam na melhoria do clima, na melhoria do estado climático e na diminuição de incêndios. E falando sobre semana laboral, mas daqui a pouco vamos falar sobre isto. Veja, irmãos, é dito que esse padrão indica como os dias de descanso podem afetar o ciclo semanal de incêndios em larga escala. Portanto, isso sugere que nossa rotina semanal, originada de quê? Irmãos, originada de quê? Da religião. Tem uma grande influência no clima. O que o artigo científico está dizendo é que os dias de descanso religiosos, e ele está falando do domingo especificamente, até porque o título é sobre domingo, que o dia religioso domingo tem um impacto no clima. Agora eu pergunto, que impacto este relatório científico tem no mundo? Não é um pastor que está dizendo isto, não é um teólogo que está dizendo isto, é um grande cientista de uma universidade de renome. Que o descanso religioso de domingo tem um impacto no clima. Falando sobre a semana laboral, a Grécia surpreende-nos agora com uma nova lei. Vejam aqui, irmãos, vejam aqui. Isto é de 1º de julho de 2024. Grécia introduz semana de trabalho de 6 dias,
orientada para o crescimento. O relatório científico disse que devido à semana laboral e os dias de descanso, os incêndios diminuem. A Grécia agora quer sim trabalhar apenas 6 dias e descansar em 1. Qual será este dia? Veja, irmãos, Grécia torna-se o primeiro país da União Europeia a introduzir uma semana de trabalho de 6 dias. A Grécia está introduzindo uma semana de trabalho de 6 dias. O Canadá poderia seguir? É a pergunta. E veja, irmãos, Grécia impõe semana de trabalho de 6 dias para alguns trabalhadores. Temos que deixar isto claro. Para alguns trabalhadores. E vejam aqui. De acordo com o relatório, os funcionários que trabalharem no 6º dia receberão 40% a mais de salário. Ou mais 115% se decidirem trabalhar aos domingos. 115% de aumento salarial para quem decidir trabalhar no domingo. Queridos, isto é claramente um desincentivo para trabalhar no domingo. Que empresário vai querer aumentar mais 115% para pagar um funcionário por simplesmente trabalhar no domingo? Nós vemos aí um desincentivo para que as empresas, para que as lojas, que o varejo feche tudo aos domingos, meus irmãos. Está aqui, claramente. E volto a dizer que, embora se fale muito sobre semana laboral de 4 dias, a Europa não está muito para isto. A Europa não está muito para isto. É o domingo fechado que eles querem. Já compartilhei com os irmãos. Católicos portugueses lutam para trazer de volta o domingo sem trabalho. O domingo sem trabalho. Aqui eles não estão preocupados com 3 dias sem trabalho e trabalhar 4. Eles estão preocupados com apenas um dia, que é o domingo. Vejam, lei de fechamento de domingo da Croácia deve entrar em vigor. O ministro do Trabalho da Polônia, o ministro da Justiça, já saiu com uma lei para fechar o comércio aos domingos, para fechar o trabalho aos domingos. Dear friends, on 3rd of March we celebrate the European Day for a Work-Free Sunday. Queridos amigos, no dia 3 de março celebramos o Dia Europeu do Domingo Sem Trabalho. Sunday is a day dedicated to family, but also to a holy mass. It's a treasured time of relaxation and quiet during the full work rush. O domingo é o dia dedicado à família, mas também à Santa Missa. É um precioso momento de relaxamento durante a correria do trabalho. For us Christians, Sunday is the Lord's Day. For those who are not Christians, it also bears an important feature of a common day of rest. Para nós cristãos, o domingo é o dia do Senhor. Para aqueles que não são cristãos, tem uma característica importante de um dia de descanso comum. Besides, esta senhora é membro do Parlamento Europeu, que está saindo agora para promover o descanso dominical, não só como um dia cristão, mas também como um dia secular de descanso. É isso mesmo, irmãos. Lemos aqui, me mostraram que desde a primeira rebelião, Satanás estava trabalhando até este fim, para exaltar seu próprio poder em contradição com a lei de Deus e o poder de Deus. Ele faz isso exaltando a observância do domingo. É por isso que para este movimento não há nenhum problema em pisar o Santo Sábado, em sobrecarregar o Santo Sábado com exigências de trabalho e descansar no domingo. Porque este é o plano de Satanás, infelizmente. Temos a responsabilidade de trazer luz a este mundo, a luz do sábado, o 7º dia da semana, que é o dia santificado por Deus, não o domingo. Esta será a batalha final. Irmãos, vamos ao capítulo, ao livro de Daniel neste caso. Ontem tivemos o nosso segundo estudo. Falamos sobre Babilônia e Jerusalém. O grande conflito exposto no livro de Daniel entre Jerusalém, Deus, e Babilônia, Satanás. Hoje nós vamos dar continuidade. Em Daniel capítulo 1, verso número 2, a palavra de Deus nos diz: E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Nabucodonosor veio a Jerusalém, sitiou,
Na verdade, não foi o próprio Nabucodonosor, mas ele enviou seus oficiais. Invadiram Jerusalém, prenderam o rei Joaquim e levaram cativos para a Babilônia. E levaram também alguns utensílios, aproximadamente 5.469 utensílios do templo de Deus em Jerusalém, para o templo de Marduk, o templo de Bel, o templo de Baal. E embora num templo pagão, os utensílios de Deus ainda permaneciam sagrados. Lembram quando Belsazar, mas falaremos mais adiante, quando Belsazar foi tomar esses utensílios para tomar vinho, o que aconteceu com ele? Embora num templo pagão, ainda continuavam santos. Lembram também quando a arca foi levada pelos filisteus ao templo de Dagon? A Bíblia nos diz que na manhã seguinte, a estátua de Dagon estava caída e quebrada no chão, diante da arca do Senhor. Pois, embora num templo pagão, ainda continuava santa a arca do Senhor. Irmãos, Daniel capítulo 1, versos 3 a 4, a palavra de Deus nos diz: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E dentre a multidão que foi levada cativa à Babilônia, a Bíblia cita 4 jovens especiais. E a partir do capítulo 2 adiante, nem se fala mais sobre o outro povo que foi à Babilônia. Fala apenas destes 3 jovens. Por quê? Nós não sabemos. Vejam, entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No livro Testemunhos para a Igreja, a irmã White diz que Daniel tinha apenas 18 anos quando foi levado a uma corte pagã a serviço do rei da Babilônia. Ainda na flor da idade, Daniel teve que abandonar muitos privilégios. Ser levado cativo a uma terra estranha, sem saber o que lhe esperava. Infelizmente, esta foi a sorte de Daniel e seus amigos. Irmãos, a viagem de Jerusalém para a Babilônia era de aproximadamente, a rota mais usada era de aproximadamente 1.500 quilômetros. Daniel e seus amigos tiveram que caminhar toda esta distância, levando quase 2 meses para chegar lá. E ao se aproximarem da grande cidade de Babilônia, eles avistam as muralhas e o portão de Estar. Eu devo imaginar a tristeza de Daniel e seus amigos de entrarem numa cidade pagã. Quantos desafios, quantas provas espirituais e batalhas estes jovens sofreriam nesta grande, poderosa e idólatra cidade? Quantos? Irmãos, a primeira prova que os jovens enfrentaram é o cansaço, o desânimo, a tristeza pela derrota do seu povo, ver sua cidade destruída, consumida pelo fogo, o futuro incerto numa terra pagã. Foi a primeira prova. Mas eles não desanimaram, permaneceram firmes, confiando nas promessas do Senhor. Deus muitas vezes falou, através dos profetas, que enviaria o seu povo para o cativeiro, mas por amor ao seu povo, os levaria de volta à sua terra. Segunda prova foi o paladar. Infelizmente, Adão e Eva foram reprovados nesta prova do apetite. Jesus Cristo venceu o apetite por nós, garantindo-nos vitória se nós confiarmos nele. Daniel 1, verso 5. E o rei lhes determinou uma porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Então saiu a ordem, e o oficial responsável por isto levou o banquete, o prato e os copos para os 4 jovens hebreus. Aqui está a comida que vocês devem comer. Mas em meio a uma terra pagã, e aparentemente sem escolha, Daniel e seus amigos disseram: não. Queridos, estes jovens eram firmes. Não, nós não queremos isto. Vejam aqui o verso número 8 diz: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei,
nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Existem 4 razões para Daniel e seus amigos rejeitarem este mantimento do rei. Primeira razão: os babilônios comiam carnes imundas, de acordo com a palavra de Deus, em Levítico capítulo 11. Carnes imundas, porco, enfim, peixes imundos. Eles comiam de tudo. Para eles aquilo era a vida. Daniel e seus amigos disseram: não, ore, não. Segunda razão: os animais não tinham sido mortos conforme a lei levítica. O sangue não era derramado o suficiente. Os babilônios comiam com sangue. Para eles aquilo era o máximo. Os 4 jovens disseram não. Terceira razão: parte da carne era sacrificada aos ídolos, a Marduk, a Bel e a outros deuses de Babilônia. Os jovens disseram não. Quarta razão: era contra os princípios de estrita temperança. Os jovens viam na comida e na bebida que o rei havia lhes dado uma violação completa dos princípios de temperança. Nós lemos aqui, irmãos, no livro Profetas e Reis, Ellen White diz: Daniel e seus companheiros tinham sido educados por seus pais nos hábitos da estrita temperança. Parabéns a estes pais que souberam educar seus filhos e mesmo numa terra pagã, sozinhos, aparentemente indefesos, eles permaneceram fiéis. Tinham sido ensinados que Deus lhes pediria contas de suas faculdades e que jamais deveriam diminuí-las ou enfraquecê-las. Porque, irmãos, tudo quanto nós comemos ou bebemos que é prejudicial afeta a nossa mente, afeta o nosso discernimento e afeta a nossa espiritualidade. Esses jovens estavam familiarizados com a história do seu povo. Por exemplo, em Números capítulo 11, quando os estrangeiros que saíram com Israel do Egito começaram a reclamar. Vejam, Números capítulo 11, verso 4. Os 4 jovens sabiam muito bem destas histórias. E o vulgo, ou seja, os estrangeiros que estavam no meio deles, vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? O apetite foi uma das pedras de tropeço para Israel. E os 4 jovens conheciam muito bem isto e não estavam dispostos a repetir. E disseram: por favor, Senhor, dá-nos alimento saudável. Muitos hoje, se estivessem na posição de Daniel, justificariam assim sua prática. Estamos numa terra estrangeira. Estamos em desvantagem. Não há escolha. Deus vai entender nossa situação. Mas Daniel não falou isto. Daniel não disse que Deus vai entender minha situação. Ele disse: eu tenho que entender a situação de Deus. Eu tenho que entender a vontade de Deus, não Deus entender a minha situação. Lemos Fundamentos da Educação Cristã. Hoje há entre os professos cristãos muitos que haveriam de julgar que Daniel era demasiado escrupuloso e o sentenciariam como mesquinho e fanático. Daniel, come lá. Vocês estão numa terra estrangeira. Não há opção aqui. Não seja tão fanático. Eles consideram a questão do comer e beber como de muita pequena importância para exigir tão decidida resistência. Mas, infelizmente, esses cristãos descobrirão que aquilo que lhes parecera sem importância não for assim considerado por Deus. O que a gente acha sem importância. Aquilo que eu como, que eu bebo, não importa para Deus, não? Pode não importar para si, mas para Deus importa muito. Suas reivindicações deveriam ter sido sagradamente obedecidas. Os que aceitam e obedecem a um de seus preceitos, porque lhes convém, ao passo que rejeitam outro porque sua observância haveria de requerer sacrifício, rebaixam a norma do direito e levam outros a considerarem levianamente a santa lei de Deus. Aos que dizem: esta parte da Bíblia eu acredito, mas esta não. Aos que dizem: esta parte do Espírito de Profecia eu acredito, mas esta não. Por quê? Porque não vai de acordo com os nossos gostos e desejos. E dizemos: isto não foi inspirado. Esta parte foi adulterada.
os jovens que ensinam estas coisas são fanáticos. Queridos irmãos, qual foi a proposta de Daniel a esse servo do rei? Daniel apresenta uma proposta divinal. Apresenta o plano de Deus desde a criação. Verso 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias apenas. Daniel apenas pediu 10 dias. E que se nos dê legumes a comer e água a beber. Glória a Deus por estes 4 jovens na Babilônia. Que embora na Babilônia, não viviam como Babilônia, viviam como Jerusalém. Lembram que o povo foi levado, infelizmente, de Jerusalém para a Babilônia, porque em Jerusalém viviam como Babilônia. Mas estes jovens na Babilônia viviam como Jerusalém e mostraram a verdade de Deus, mostraram o plano de Deus. 10 dias somente, dá-nos legumes e água. Irmãos, vejam aqui. Esta foi a escolha destes 4 jovens. Na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Seu uso devido promove a saúde. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. A água. E foi isto que os 4 jovens pediram e escolheram. O que eles pediram também? Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Daniel poderia muito bem ter pedido frango. Daniel podia muito bem ter pedido um bezerro, um cabrito, uma ovelha. Mas ele não. Ele voltou ao Éden, voltou ao princípio, voltou ao que é mais saudável e puro. Estes alimentos, irmãos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. O que eles fazem para nós? Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Nenhuma alimentação complexa, estimulante, de carne, de outros condimentos, pode nos trazer tantos benefícios como trouxe a Daniel e seus amigos. Queridos, isto é bíblico. Depois dos 10 dias, a palavra de Deus nos diz o que aconteceu. No verso 15. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Quanto a estes 4 jovens, o que Deus deu? Deus honrou a fidelidade destes 4 jovens que, embora na Babilônia, viviam como em Jerusalém. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras de sabedoria. Daniel teve o quê? O dom de visão, o dom de sonhos. Ele se tornou o profeta de Deus. Deus honra aqueles que o honram. Deus honrou a posição firme destes 4 jovens, que escolheram o alimento ideal. Lemos, hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental. Por que os jovens foram mais inteligentes em relação aos outros? Porque eles escolheram hábitos saudáveis. Faculdade intelectual, força física e longevidade dependem de leis imutáveis. Deus sempre honra o direito. Amém? Mais uma passagem. O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. Por isso que os jovens que comeram das finas iguarias do rei não tinham tanta inteligência como Daniel e seus amigos. A força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando se houvessem triunfado nesse ponto, teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Queridos, deixar-se levar pelo apetite é abrir caminho para todas as tentações. Foi o apetite que levou a humanidade à desgraça. E Jesus Cristo venceu o apetite, resgatando o homem também. Deus nos convida, na Babilônia em que vivemos hoje, Babilônia, estou falando do mundo, o mundo corrompido, a sermos como Daniel e seus amigos, a vivermos como Jerusalém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Procure apresentar-te a Deus aprovado.
como alguém que não tem de que se envergonhar. Se Deus descesse hoje para a Babilônia deste mundo, diria de você: este é Daniel? Este é Daniel? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo representa a nossa total entrega e dependência a Deus. Assim como os sacrifícios eram levados perante o sacerdote no santuário, sem mancha, sem defeito, pela justiça de Jesus Cristo. Temos de nos apresentar como sacrifício vivo. Apresentarmos diante de Deus aprovados. E ele continua no verso 2. E não sede conformados com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Embora estando na Babilônia, não devemos viver como a Babilônia. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Embora na Babilônia, não somos de Babilônia. Temos de ser diferentes. Temos de trazer luz à Babilônia. Temos de trazer esperança à Babilônia deste mundo. Temos de viver como em Jerusalém. E não o contrário. Não o contrário. Queridos irmãos, esta é uma mensagem que Deus traz para cada um de nós. Eu não sei quais são os teus desafios em relação ao apetite. Não sei quais são os seus desafios em relação a este assunto. Mas eu lhe convido, considere isto. Deus tem planos para cada um de nós. E se nós obedecermos, veremos Ele fazendo maravilhas, como fez para Daniel e seus amigos. No próximo estudo, nós vamos falar sobre mais 2 tentações, provações que estes jovens enfrentaram na Babilônia e como conseguiram vencer em nome de Jesus. Venha comigo nesta oração. Obrigado, Pai de amor, por este estudo de Daniel, pela experiência de Daniel e de seus amigos, pela vitória que eles encontraram e porque honraram e glorificaram seu nome em meio a uma terra pagã. Nós também queremos seguir o exemplo dele. Queremos ser fiéis, Senhor, mesmo em desvantagem. Queremos ser fiéis, pois não estamos sozinhos lutando. Estamos com Deus Todo-Poderoso. Abençoa-nos, ó Pai, até o próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos veremos no próximo estudo. Não percam e não deixem de compartilhar este vídeo. Até breve.